Olá, boa noite. Meu nome é Romualdo, sou professor de ciências, sou educador, tá? Sou professor que luta contra a sociedade racista, sou um professor antirracista, um educador que levanta a bandeira na causa contra o racismo estrutural, contra a sociedade racista, contra a diferença de divisão e também pela ignorância da sociedade diante de um tema tão importante que é a luta contra o racismo. E não adianta ser não racista, tá? Eu tenho que ser antirracista, certo? Então, hoje, dia 21 de março de 2023, eu quero falar um pouco sobre a importância desse dia, que é o Dia Mundial da Luta contra a Discriminação Racial, certo? É um dia criado pela ONU, instituído pela ONU, a Organização das Nações Unidas. E por que esse dia é tão importante? Por conta da sua real função, que é trazer a sociedade mundial, a sociedade brasileira, a sociedade paraibana, a sociedade pessoense, a importância de olhar para as pessoas sem olhar a pele, sem olhar se ela tem uma pele com mais melanina do que a outra com menos melanina. Lembrando que melanina é essa pigmentação nossa, que é uma pigmentação epitelial da nossa pele, através de células que nós temos chamada de melanócitos. E não é ela que diz se uma pessoa é mais importante, é mais inteligente, é mais qualquer coisa. Isso não diz nada. Até por conta que essa melanina é simplesmente uma adaptação do nosso corpo ao meio ambiente, chamado de adaptação fenotípica, tá? A princípio, essa palavra da genética, que quer dizer que a nossa genética, o nosso genoma, o nosso DNA, ele sofre uma alteração por conta do meio ambiente onde nós vivemos, dando as características da nossa pele. Simples assim. E por ignorância, por falta de conhecimento, se cria uma ideia torta, uma ideia totalmente chula, uma ideia sem sentido, sem nexo, tá? De que a sociedade ela se divide em raças. Já falei, falarei, continuarei falando. Não existe raça, existem grupos étnicos, povos étnicos, que são as etnias, baseadas em cultura, baseada em adaptação ao meio ambiente, tipo de vida cultural, modo de vida estrutural, tá? E aqui no Brasil nós somos um conglomerado de etnias. Nós somos uma mistura de povos originários daqui do próprio Brasil, chamado de indígenas. Somos também grupos étnicos europeus, com misturas de grupos étnicos africanos, grupos étnicos asiáticos, e deu o povo brasileiro, que é uma mistura, é um povo diversificado, riquíssimo em cultura, riquíssimo em diversidade biológica, tá? Baseada nesses povos, nessa mistura de povos, essa mistura de culturas, de raízes e tantas origens diferentes. Tá? E não cabe mais falar de racismo na sociedade atual. Estamos em 2023, tá? E alguém se achar melhor do que o outro por ter uma tonalidade de pele diferente, isso é pura ignorância, pura falta de conhecimento, tá? Chega a ser desprezível esse tipo de pensamento, esse tipo de pensamento tortuoso, tá? Lembrando que nós lutamos aqui no Brasil contra a escravidão, África do Sul contra o apartheid, tá? Contra essas segregações que perduraram durante tantos anos, dividindo a sociedade, tá? Segregações essas que deram origem a guerras, como a Segunda Guerra Mundial, onde separava um povo que era melhor do que o outro. Não existe isso, não existe um povo melhor, uma cultura melhor, uma sociedade
com grupos separados. Nós somos, sim, heterogêneos na massa, mas somos uma só espécie, um só povo, Homo sapiens, tá? Então, não existe essa segregação, essa separação, essa divisão criada na cabeça de alguns loucos, insanos, tiranos, tá? Que até hoje existem e poluem a sociedade brasileira com seus pensamentos tortos, pensamentos mesquinhos, pensamentos desumanos. Não existe mais espaço para isso. Não existe mais espaço para o racismo. O racismo deve ser extirpado da sociedade, abolido. Como foi abolida a escravatura, deveria ser abolido o racismo. Mas falando por quê? Porque o Brasil fala tanto de uma sociedade antirracista? Porque nós somos filhos, eu falo eu também, nós todos, o povo brasileiro, somos filhos de um povo que foi torturado, que foi estuprado, que foi esquartejado, que sofreu de todas as formas, tá? Físicas e psicológicas, simplesmente porque eram de uma cultura diferente. Tá? Povos que foram trazidos para o Brasil, principalmente os africanos, na base da selvageria, foram trazidos de forma grosseira, foram escravizados, tá? Povos esses que deram origem a 90% da população brasileira e que ninguém fala disso. A gente fala muito de, eu sou branco, eu sou pardo, eu sou preto. Pessoal, quando a gente fala que eu sou pardo, eu estou dizendo que eu sou negro. O IBGE é que separa criou essas nomenclaturas preto, branco, pardo, indígena, amarelo. Mas quando você fala se é preto e pardo, você é negro. Nós somos negros. Nós somos de origem negra. Tá? O povo brasileiro ele tem sua origem, tá? Os povos originários, são os índios, têm sua origem, o povo africano. Tá? Na época do Quilombo dos Palmares, o Brasil chegou a ter quase 90% da sua população era originária da África, com apenas 10 a 15% europeu. Tá? Então, nós somos filhos da África. E não adianta querer separar isso. Não, eu não sou, não sei o que, não. A sua soberba, a sua ignorância, a sua falta de conhecimento, ela não vai mudar seu DNA. Está no nosso DNA. Nós somos filhos do mundo, somos filhos da África. Nossa origem, tá? Desde o berço da civilização humana, é África. Quando estudamos a Mesopotâmia, os egípcios, tá? É África aquilo ali. Tá? É o berço da civilização, o berço do homem, do ser humano. Tá? E falar do racismo estrutural, esse racismo que separa as pessoas, tá? Por tonalidade de pele e coloca as pessoas ditas brancas, tá? Em patamares mais elevados na sociedade, tá? E as pessoas negras em patamares mais baixos, em níveis hierárquicos mais baixos, tá? Segrega, separa por tom de pele. Isso é horrível. Uma sociedade que vive, que vislumbra isso, uma sociedade que tende a fracassar culturalmente, educacionalmente e socialmente. Tá? Devemos lutar, levantar a bandeira e dizer: sou pardo, sou preto, sou negro. Tenho orgulho disso, tenho orgulho das minhas origens, tenho orgulho de dizer que sou filho da África, sim. Tá? Sou filho também da Europa, sou filho da Ásia, sou filho desta terra chamada Brasil, que não foi descoberta. Tá? A fake news que levantaram na época que nós éramos crianças e que estudávamos o descobrimento do Brasil, o Brasil não foi descoberto. A maior fake news de todas. O Brasil foi invadido, teve um genocídio, uma matança, povos eram mortos. Cristóvão Colombo descobriu as Américas? Não. Cristóvão Colombo meio que assassinou a América. Tá? Com o genocídio dos povos maias, incas, astecas, os índios. Tá? Pedro Álvares Cabral, o grande herói que descobriu o Brasil. Não, não é herói. Tá? Veio aqui para o Brasil e fez uma matança. Tá? Não há comemoração do descobrimento do Brasil. Comemorar o quê? Genocídio é comemoração? Tá? Já existiam povos originários aqui. Tá? O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. E esse conto da carochinha contado nos livros de história, na nossa época,
tá? Que dizia, não, o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Tá? Existiam povos que moravam aqui, a terra pertence até hoje a eles. Tá? E o Brasil foi e continua sendo invadido todos os dias. Hoje, a invasão é de forma diferente. A invasão é pela ignorância, pelo desrespeito, pela falta de humanidade, de olhar para o outro de forma digna, tá? E isso se torna um mal social, tá? E colocar as pessoas negras, tá? Em níveis hierárquicos socialmente mais altos, tá? Isso é importante. Importante por quê? Porque é uma luta, existe uma luta de classes sociais no Brasil. Existe um grupo que tenta dominar o Brasil, que tenta fazer com que a sociedade seja exclusivamente de um grupo étnico considerado branco, tá? E qual menospreza os outros. Um grupo que chegam a ganhar seus R$ 500 mil por mês de salário, pode se colocar até dessa forma, e outro ganha um salário mínimo, tá? Então, o racismo, ele é dentro da estrutura da sociedade brasileira e nós temos que quebrar isso. Mas só quebraremos isso com educação, mostrando à sociedade que o racismo é algo abominável, tá? Mostrando à sociedade que para a gente criar uma sociedade antirracista, eu devo entender e respeitar o outro como ele é, seja ele branco, amarelo, preto, qualquer cor que seja, não importa a cor. A cor é uma situação biológica, simplesmente é uma adaptação biológica, tá? Uma sociedade que se buscou durante tanto tempo acabar com a escravidão e conseguimos, e que hoje essa escravidão ela volta configurada em trabalhos quase escravagistas mesmo, tá? Que são pessoas que vão cortar cana de condições completamente surreais, pessoas que vão trabalhar em vinhedos de forma desumana, empresas comandadas por grandes pessoas, uma elite brasileira, tá? Que dona de vinhedos, de donos de viniculturas, mas que usava mão de obra escrava. As pessoas eram colocadas em quartos e presas, tá? Isso é uma sociedade escravagista ainda, tá? Uma sociedade que visa o lucro seu, o bem seu, o do outro, que vá para as cucuias, tá? Uma sociedade onde tudo se resume a lucro, mesmo que esse lucro venha da morte do outro, mesmo que esse lucro venha em cima do sangue humano, tá? As indústrias de vinhedos lá do Rio Grande do Sul que usavam mão de obra escravagista, as pessoas eram trancadas, tá? E eram colocadas para trabalhar de forma praticamente análoga à escravidão, tá? Eu acho até estranha essa palavra análoga à escravidão. É escravidão mesmo. É porque, não, porque fica muito pesado falar escravidão de forma direta, não falar análogo à escravidão, mas é escravidão. Empresas que se dizem, eu sou gente de bem. Gente de bem. Então, aquela música de Chico César, tá? Diz muito quando diz assim: Senhor, livrai-me da bondade de gente boa, da maldade de gente boa, tá? Pessoal, uma pessoa que é boa, ela não precisa dizer que é boa, não. Ela não precisa estampar que ela é de bem, não. Quando ela estampa alguma coisa, normalmente é porque ela é o contrário do que ela estampa em algumas vezes, tá? Então, devemos lutar contra isso. Devemos lutar contra uma sociedade que visa sempre o lucro em razão do prejuízo do outro, seja o homem, tá? O ser humano, seja o meio ambiente, tá? Uma questão também complexa. Amanhã, hoje é agora dia 22 de março, será comemorado o Dia Mundial da Água. Tá? A água que em alguns cantos do mundo já está, água potável, já está faltando. Mas é uma outra luta que se deve ser lutada. É uma outra ponto que deve ser trabalhado, tá? Questão do meio ambiente. Mas quando se visa uma sociedade que só visa lucro, 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 o meio ambiente sempre fica em segundo plano. O ser humano
a dignidade humana fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, tá? E ter uma sociedade onde políticos acham que eu beneficiar a empresa A, B ou C, em razão e detrimento do mal de 100, 200 pessoas que queiram trabalhar de forma análoga à escravidão, para ela, tá bom, o Brasil está ganhando, eles estão empregados. Não, o Brasil não está ganhando. O Brasil está perdendo e perdendo muito. Tá? Nós somos a sociedade que devemos mudar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver o outro. Tá? É a nossa forma de ver que existe, sim, racismo. Existe um racismo dentro da sociedade agora. Um racismo que está dentro da sala de aula, um racismo que está dentro da empresa, um racismo que está dentro da repartição pública, um racismo que está dentro da polícia, tá? Dentro do governo, em todo local existe o racismo. E ainda mais pesado é o racismo com a questão da mulher. Se ela for mulher, se ela for negra, tá? As coisas para ela se tornam mais difíceis. Tá? Então você vê uma luta da mulher, por ser mulher, da mulher negra, tá? E da mulher negra e pobre. Que aí tudo parece que se torna mais difícil. Tá? Que nós possamos mudar isso, mudar o pensamento e olhar para as pessoas de forma igualitária. Que a sociedade consiga olhar para a população brasileira, os mais carentes, os mais necessitados, que são, na sua grande maioria, os pretos e pobres, tá? São os que mais morrem, são os que mais sofrem, os que mais estão desempregados, tá? Os que são mais perseguidos. São os pretos e pobres. Não é o rico, não. Tá? Então, possamos tomar consciência hoje, nesse dia de conscientização contra o racismo, tá? De conscientização é que existe um racismo estrutural dentro da nossa sociedade, tá? E que devemos lutar contra ele, certo? Devemos lutar contra a ideia de segregar, de separar, e devemos trabalhar para unir o povo, unir a sociedade, em defesa do coletivo, e não em defesa do meu eu, do meu ego, do meu egocentrismo. Não, em defesa do coletivo, do social. Por isso que eu venho aqui fazer esse vídeo, tá? Para falar que a sociedade brasileira ela precisa, ela necessita, tá? De entender que o racismo existe e devemos lutar contra ele todos os dias. Seja no supermercado, seja numa loja, seja na escola, seja aonde eu estiver. Eu devo lutar todos os dias contra o racismo. Então, essa é a minha fala no dia de hoje, dia de conscientização contra a discriminação racial. Tá? Abraço a todos.